Sejam bem-vindos novamente. Esse é o exercício para o capítulo 8 do livro Exploratory Network Analysis with Payek. Meu nome é Ricardo Barros Sampaio. Sejam bem-vindos. Bem, agora com o Payek, vamos tentar abrir aqui o arquivo pelo Project File. Você dá um Open Project File, Galesburg é o arquivo do capítulo 8. Abrir. A rede vai abrindo aqui. Aí a gente tem o Galesburg, que é a rede, Galesburg.net, Galesburg Adoption Clue, que é a partição. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uma rede e uma partição. A gente deu um Draw Network First Partition. A gente vê isso aqui no formato circular. A gente quer ver em escalas. Então a gente pode vir aqui em Layers, tá? Tem Layout Layers. O Layer só aparece quando você faz rede e partição. Então a gente pode botar Layers in Y Direction. E aí ele coloca aqui na direção, né, do Y, né? Tem direção X e Y. E a gente pode dar no Move, fixar o X, certo? Então a coordenada X dele não muda e a gente pode modificar, desculpa, a gente tem que dar o fix na coordenada Y. Tira a coordenada X e coordenada Y, pronto. Aí a gente consegue manipular isso aqui sem ter que sair do lugar. A gente sabe que esses daqui aconteceram. Para que a gente precisa manipular? Para ter uma visão talvez um pouco melhor aí de o que está sendo afetado, o que não está. Tudo bem? Então a gente consegue pelo Layers in Y Direction, até ele coloca nessa proporção, e o Move a gente pede para fixar o Y caso a gente queira mexer com alguma coisa. Então aqui a gente sabe que esses aqui foram os primeiros que adotaram, depois esse, depois esse. Então essa é a sequência que a gente vai estar trabalhando. Voltando aqui para o Payek, a gente vai para o exercício, para o livro. Então o capítulo 8 do livro foca em difusão, isso aí que a gente tem que estar trabalhando. E o exercício assignment, ele está relacionado diretamente aqui com um estudo sobre a utilização de drogas pela Universidade de Colômbia. Drogas remédio, né? Drugs é remédio. Em inglês, então, a difusão do novo remédio, o Gamanin, foi investigado e os pesquisadores coletaram informação sobre quais são os médicos que utilizavam e por quê. Então eles têm aí alguns médicos que têm um relacionamento com outras pessoas e os médicos que influenciaram a utilização desse remédio. Então ele quer saber no Galesburg.net, que é a rede, tem uma rede de amizade e de discussão entre 17 médicos que adotaram a nova droga nos anos de 1950. E a partição Galesburg Adoption Time, ele define quando que eles adotaram em termos de tempo. Quem foram os primeiros, os segundos e terceiros, foi isso que a gente fez na hora de fixar a linha Y ali. Então o que ele pede aqui é para analisar o processo de difusão de forma visual e de forma numérica. De forma visual a gente vai fazer isso no instante, de forma numérica a gente vai mostrar como é que isso é feito dentro do Payek. Tá? E aí ele pergunta, você pensa que a inovação, pelo processo de difusão da inovação, aconteceu por um simples contágio, pelo processo de simples contágio, ou pelo processo de contágio por meio de threshold, ou então por meio a ideia do threshold é que você precisa de mais elementos que sejam incluídos na hora de você adotar uma inovação. Né? Então, se a gente voltar aqui no capítulo 8.3, a gente tem Exposure Thresholds, é o que a gente vai estar utilizando de comando. Exposure a gente passa, então a ideia do threshold. O threshold of an actor of his and or her exposure at the time of adoption. Então, quanto que ele foi exposto na hora que ele adotou. Então, se ele adotou em 1956, ou 57, ou 58, quando que isso fez sentido para ele, quantas pessoas estavam sendo expostas. E a ideia da exposição, então a exposição de um vértice numa rede, num momento particular, é a proporção de vizinhos que adotaram antes daquele tempo. Então isso daí é a proporção de adoção que a gente vai estar trabalhando. E a gente tem alguns comandos que vai estar trabalhando no Payek. Basicamente é o partition binarize, partition make vector, operations somar os neighbors. Então voltando aqui para o Payek, a primeira coisa que a gente tem que fazer no Payek é o que a gente já fez, né? Dar um desenho nele, Network First Partition, olhar novamente e fazer esse ajuste que a gente acabou de fazer. Então, isso aqui foram os médicos que adotaram logo no início, esse daqui os médicos que adotaram depois, e aí esse depois, esse depois, assim, nessa sequência que os médicos que
adotaram por último, certo? É interessante ver que quem estava exposto na hora que adotou esse remédio. Então, por exemplo, esse V15 aqui, ele não tinha nenhum vínculo de amizade com os outros médicos e ele adotou logo no mesmo instante que esses outros médicos também adotaram. Então, talvez esse conversou com esse indicou para esse e eles resolveram adotar na mesma época. Então, essa é uma forma de uma análise visual. A gente vai voltar já no instante nisso daqui. Tá? Então, uma vez que a gente tem essa análise, uma das coisas que a gente pode estar fazendo aqui também é dar um info partition. Nesse info partition a gente está vendo como é que estão as informações sobre essa partição. Então a gente está vendo a data que foi adotado. Então a gente tem a dimensão de 17, são 17 médicos. O valor menor é o valor 3 e o valor 18, ou seja, no tempo 3, talvez 1953, esse daqui 1968, alguma coisa assim, talvez isso seja em meses ou semanas, não sei, mas é o tempo que ele foi definido. Então a gente tem 2 médicos aqui que no tempo 3 adotaram a nova droga e eles estão representados pelo vértice 7. No tempo 4, 3 médicos adotaram, estão representados pelo versão 3. E assim por diante até no tempo 18, que 2 médicos adotaram, estão representados pelo V1. Então se a gente olhar aqui na rede, só fazendo um vínculo aqui para a gente conseguir visualizar os duas páginas simultaneamente. Então a gente tem aqui o cluster 3, 2 médicos representados pelo V7. Então o V7 e o V11 são os dois. No cluster 4 tem o V3, V6 e V15. A gente vê que está representado pelo V3. Então ele põe sempre o vértice de menor número aqui só para mostrar quem é o representante dessa partição. Então a gente sabe quando que eles adotaram e assim por diante. Então adotaram no tempo 3, no tempo 4, no tempo 5, 6, 7, 8, 13, 14 e 18. Então isso aí quando foi adotado. Tudo bem? Então essa aí é uma análise visual que pode ser feita de quem estava sendo exposto para quem por essas linhas e quando que esses médicos adotaram essa nova droga. Então essa forma visual de estar sendo trabalhado, certo? Então a próxima etapa para se trabalhar agora é você criar um vetor, certo? Você tem que dar um binarize, que é o primeiro comando que a gente dá uma olhada lá no PyEC. Então você tem aqui partition binarize. O que ele faz esse partition binarize? Ele diz que todos os elementos que estão antes ou depois desse elemento, ele vai ser marcado. Então a gente vai marcar aqui do vértice 1 ao vértice 4, dá o OK, então foi binarizado. A segunda coisa que a gente tem que fazer é fazer com que isso aqui vire um vetor, então ele copy to vector. Então ele copia esse mesmo vetor aqui, e depois que a gente copy to vector, a gente pode dar uma olhada nesse vetor, mas vamos só criar aqui, operations, network vector, neighbors, sum up neighbors. Então eu estou somando todos os vizinhos naquela operação. Então ele está perguntando se eu quero incluir cada vértice como seu próprio vizinho, não, na hora da soma. Então eu tenho 2 elementos aqui que foram criados. Então primeiro dando uma olhada no primeiro vetor, eu dou um draw network vector. Então veja aqui que isso aqui foram os primeiros vizinhos que foram criados, então no tempo de adoção para esse pessoal daqui. Então quando eu binarizei, botei 0 para todos os outros vetores e 1 para esses 4 aqui. Então eu quero saber quem são as pessoas que estavam expostas nesse momento. Então se eu olhar aqui agora, quando eu pedi para somar todos os vértices, ou todos os vetores, eu dou um draw network vector novamente, aí eu consigo ver, por exemplo, que o vetor V5 ele estava exposto a vários elementos, e aí está um número, nesse tempo que ele adotou, enquanto que o V4 ele estava exposto a nenhum desses elementos no tempo 2, e mesmo assim ele adotou essa nova droga. O V10, quanto tempo que ele demorou para adotar, e ele estava exposto a 2 pessoas. Aqui ele também diz que estava exposto a 2 pessoas, no entanto essa uma pessoa que não tinha adotado ainda. Então basicamente a análise é feita em cima desses elementos aí que você está trabalhando.